Olá, tudo bem? Meu nome é Juliano Gardenha e nós vamos conversar agora sobre alguns aspectos importantes da fisiologia do exercício no sistema cardiovascular, visando nortear vocês em alguns conteúdos. Dentre eles, por exemplo, a questão da bioenergética, como é que funciona o organismo no metabolismo aeróbio, no metabolismo anaeróbio. Vamos discutir macronutrientes, os substratos que a gente usa no sistema bioenergético para manter as células vivas e funcionando harmoniosamente. Como a gente forma o trifosfato de adenosina, como ele é convertido em energia e as maneiras pelas quais o ser humano sobrevive. Então, esse é o assunto inicial da nossa aula, que vai falar na bioquímica e na bioenergética aplicadas ao exercício. Um primeiro aspecto muito importante é a gente entender que a bioenergética tem uma definição. E essa definição que vocês estão vendo fala na seguinte maneira: a capacidade que a gente tem de extrair energia dos nutrientes alimentares, transferi-la para que a gente possa usar nos processos biológicos. Então, imaginem comigo, eu tenho ali substratos, eu vou tirar aquilo que eu alimentei, vai entrar pelo meu intestino, vai cair na nossa circulação e a partir do momento que está na nossa circulação, vai ser transportado pelo sangue para cada uma das nossas células e as células vão aproveitar esses substratos para que a gente possa ter a energia de que a gente precisa. Quando a gente pensa em substrato energético, sempre é importante ter um conceito. A energia, ela não é criada, ela não é consumida, ela simplesmente é transformada. Então imagina, a energia nunca acaba. Para poder aproveitar essa energia, nós temos que considerar alguns fatores. Dentre eles, o consumo e a disponibilidade do oxigênio pelos tecidos. É importante a gente entender o seguinte: quando o indivíduo está em repouso, o consumo de oxigênio dele é baixo. Esse indivíduo consome, em média, 25% do oxigênio que é disponibilizado para o tecido e você assume, então, 75% retornam no sangue venoso para que você acaba não aproveitando esse oxigênio. Agora, quando eu coloco o indivíduo fazendo exercício, ele aumenta o consumo de oxigênio proporcionalmente à intensidade desse esforço. E o indivíduo em exercício extremo, e às vezes até mesmo o indivíduo doente, eles aumentam o consumo de oxigênio. Esse consumo normalmente, numa situação de estresse extremamente importante, pode chegar até 75% do máximo. Por que é importante, numa aula de bioenergética, falar sobre consumo de oxigênio? Esse consumo é fundamental para que você possa produzir energia de uma maneira equilibrada, para que você possa ter uma boa disponibilidade de oxigênio, ter uma boa produção de energia e, a partir dali, preservar substrato. Vocês vão entender durante a aula o tanto que é importante a presença ou ausência de oxigênio. Para a gente ter uma ideia, quando eu quero produzir energia sem oxigênio disponível de maneira suficiente, eu acabo queimando muito combustível para ter pouca energia. De outro lado, funciona assim: quando eu tenho oxigênio em quantidade suficiente, eu produzo bastante energia, queimando pouco substrato energético. É como se fosse um carro econômico. Então, a presença de oxigênio garante que você vai ter durabilidade, vai consumir melhor os substratos energéticos e vai conseguir tolerar por mais tempo o exercício. Um ponto importante quando a gente pensa no oxigênio é pensar no conceito de VO2 máximo, VO2 pico. Vamos entender um pouquinho do que é isso no aspecto de bioenergética. Vejam bem, o indivíduo, quando ele se coloca para fazer exercício, ele aumenta seu consumo de oxigênio, como eu já apontei. Nesse aspecto de aumentar o consumo, nós temos um máximo de oxigênio que a gente consegue aproveitar de maneira a produzir energia em base aeróbia. A partir dali, o esforço começa a se tornar anaeróbio. O que vocês estão vendo nesse gráfico, que está aparecendo aí na tela, é o conceito de VO2 máximo. Ele vai aumentando em paralelo à intensidade do esforço e chega um momento em que ele chega no máximo. A partir dali, normalmente, existe uma correlação muito forte desse VO2 máximo com a capacidade física do indivíduo. Se você pensar numa pessoa normal, ela tem um VO2 na faixa de 35 ml por quilo por minuto, às vezes 40, e quando você pensa num paciente doente, por exemplo, com insuficiência cardíaca, esse VO2 vai estar na faixa de 15 ml por quilo, às vezes 20. Um atleta super condicionado chega lá a 70 ml por quilo, 75, 80, e aí nós estamos falando de uma pessoa de alto nível de treino, uma pessoa bem condicionada. Um conceito importante que a gente tem que ter é o conceito de macronutrientes. Como eu falei para vocês durante essa aula, a gente produz energia a partir do substrato energético que a gente ingere. E quando eu penso em macronutrientes, o que vocês estão vendo são os três principais: carboidratos, gorduras e proteínas. E você consegue ver na tela que esses carboidratos, gorduras e proteínas fornecem calorias para que você possa ter o calor, para que você possa liberar a energia, para que você possa funcionar. E fica claro aí para vocês que a gordura ela é extremamente calórica.
calórica, ela nos dá uma taxa de 9,4 quilocalorias por grama de gordura que é consumida pelo organismo. Quando eu penso no carboidrato, ele me fornece 4 quilocalorias em média, e quando eu penso nas proteínas, numa faixa de 5 quilocalorias por grama que é consumida no nosso organismo. Vamos entender assim então? Qual que é a ideia? Que a gente tenha uma reserva de energia, e aí você começa a entender o conceito de tecido adiposo. É uma forma de você estocar dentro do seu corpo uma alta taxa de calorias estocadas para aquele momento em que você precisar. Então existe aquela discussão, fazer exercício queima calorias? Sem dúvida, e é melhor queimar calorias usando seu estoque, que você use bem a gordura para poder produzir a energia que você gasta na hora do exercício.